Para mim é sempre uma grande alegria estar compartilhando a palavra do Senhor com o seu coração. A palavra de Deus que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Essa boa semente que sempre cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Palavra tão tremenda, tão maravilhosa e real, tão fértil, que assim como a chuva desce do céu, molha a terra seca, árida, e produz vida àquele solo rachado, causticado pela escassez da chuva, pelas altas temperaturas, mas ainda assim, através da chuva, quando desce sobre essa terra, essa terra, ela produz vida, ela produz flores, ela produz frutos. Assim é a palavra de Deus, que produz fé, que produz esperança, que produz força na fraqueza, ânimo em meio ao desânimo, esperança, onde há muitas circunstâncias para nos deixar desmotivados e sem esperança nenhuma. Que essa palavra venha falar ao seu coração e venha de fato gerar fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você de forma bem breve duas passagens do livro de Marcos. A primeira está no livro de Marcos, como eu disse, capítulo 6, a partir do versículo 54. Logo que desembarcaram Jesus e os seus discípulos, o povo reconheceu Jesus. E eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Eu quero que você preste atenção agora, nesse pequeno último versículo aqui, que também faz parte do 56, mas a parte B do versículo. Suplicavam-lhe. Isso quer dizer o quê? Que insistiam, que pediam com veemência, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. Suplicavam-lhe, imploravam a Jesus. Pediam a ele que, por favor, eu posso tocar apenas na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Então, primeiro eles pediam. Aí, voltando para o capítulo 5, um capítulo a menos, já no versículo 25. Em meio à multidão, quando Jesus estava se dirigindo à casa de Jairo, estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha. E em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E responderam os seus discípulos, quando Jesus lhe perguntou: quem me tocou? E então eles disseram ao mestre: Senhor, o Senhor está vendo a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Me chamou a atenção que na primeira passagem que eu li, no capítulo 6, todas as pessoas iam até ele, assim como aquela mulher foi, e levavam doentes, enfermos, pessoas que eram acometidas de toda sorte de males. E muitos suplicavam, primeiro pediam: eu posso tocar?
por favor, me deixa tocar, que seja no seu manto. E já aquela mulher que há 12 anos sangrando, onde tinha gastado tudo com os melhores médicos, mas nada podia resolver o seu problema, muito sofrimento, tristeza, angústia, afastamento familiar, o exílio ali, ainda que em meio ao povo, porque a mulher com fluxo de sangue, ela não poderia ficar junto das pessoas, ela não poderia ser tocada, era considerada como imunda por aquele sangramento ininterrupto, ou mesmo no período do fluxo menstrual, ela tinha que ficar afastada até que terminasse ali aquele período e ela fosse novamente inserida junto ao povo, ainda que fosse familiares. Ela não pediu. Ela teve uma fé tão grande, tão sobrenatural, diante de tanta dor, tanta angústia, tanto prejuízo financeiro, tanto sofrimento mesmo, que ela não pensou duas vezes. Ela pensou consigo mesma uma vez: se eu somente tocar no manto dele, eu tenho certeza que eu ficarei curada. E assim ela fez. Enfrentou a multidão, entrou no meio daquela aglomeração e tocou na borda do seu manto. Naquele mesmo instante, a hemorragia que correra ininterrupta por 12 anos, 12 anos. Falando agora em especial para as mulheres, é bem desconfortável o período menstrual. Algumas têm fluxo de 5, outras de 7 dias, talvez outras um pouco mais por alguma disfunção hormonal, mas é bem desconfortável. E aquela mulher não ficou 5, 12, 10, um mês, que seria já terrível. 2 meses, meu Deus, Deus me livre. Um ano, não quero nem pensar. Uma década, Deus me livre, não existe isso. Ela sangrou por 12 anos. E aquilo que ninguém pôde fazer por ela, a fé dela, fez com que ela fosse até Cristo, tocasse em seu manto e não suplicou, não pediu, eu posso tocar? Ela tocou. Fé é atitude. E aquele que crê em Deus, ele não precisa ter medo, ele não precisa ter dúvida, ele não precisa deixar a ansiedade, a insegurança, a incerteza tomar conta. Ele não se preocupa com o que vão falar, se alguém tentou e não conseguiu, se alguém acha, se alguém concorda, se alguém faria o mesmo, se alguém, ou fulano ou ciclano falou. A fé nasce aqui dentro, mediante a palavra do Senhor. Tudo que está aqui, que o Senhor já fez na sua história, aqui nessa palavra viva, passe céus e terra, anos e anos, nasce gente, morre gente, a palavra permanece a mesma, até porque ele mesmo fala na palavra que céus e terra passarão, mas essa palavra jamais passará. Tudo que está aqui, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele continua curando, continua expulsando demônios, libertando de vícios, quebrando cadeias, arrancando das trevas. Ele continua trazendo óleo de alegria em vez de pranto. Ele continua trazendo segurança em vez de ansiedade, incerteza, coragem no lugar do medo, esperança e fé em meio à dor, à dúvida. O Senhor é Deus que continua operando. Ele continua fazendo sinais, maravilhas, milagres com todo poder e unção. Tanto que ainda delega isso àqueles que nele creem. Aqueles que creem em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, pisarão serpentes e escorpiões, se beberem algo mortífero não será lhes causado dano algum. Falarão em novas línguas, expulsarão demônios. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz e ainda maiores. O nome dele continua operando sinais e maravilhas, porque ele é o grande eu sou, ontem, hoje, eternamente, ele não mudou. Às vezes a gente deixa a dúvida, o medo ou a comparação, aquele tentou e não conseguiu, aquela já fez por várias vezes e nada lhe aconteceu. Ei! Enquanto tem muitos ainda perguntando, será que eu posso? Será que, Jesus, deixa eu tocar? Aquela mulher já estava esgotada, cansada, no limite.
calejada de tanta dor e sofrimento, rejeição, afastamento, frieza, dor, angústia, tormento, enfermidade, doendo no seu corpo, na alma. Ela não pediu, ela tocou, enfrentou a multidão com o resto de força que ela ainda tinha. E tocou, independente de todos, ela o tocou. Ela foi até ele. Não foi ele que foi até ela, mas ela tomou atitude, teve fé. Ela se deslocou até ele. E tocou, e extraiu virtude, e foi curada. O que você está esperando para tocar? Pela fé, nas vestes de Cristo. E aqui, melhor do que tocar, é chamar pelo nome dele, é crer no nome dele, confiar no nome dele, profetizar no nome dele, trazer a luz pelo nome dele, chamar a existência pelo nome dele, ministrar o nome dele. Há poder no nome de Jesus, tanto poder, que há de chegar o dia em que todo joelho se dobrará, em que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus não o enviou à toa. O Pai não enviou o seu Filho em vão. Há poder no sangue que foi derramado na cruz. Todo poder e autoridade lhes foram dados nos céus e na terra. A porta que ele abre, ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém abre. O que você está esperando para orar? Para se quebrantar? Para se converter dos seus maus caminhos? Para chamar por ele, profetizar no nome dele, ter segurança e convicção pela fé de que ele é o Senhor e tem poder de salvar, de batizar com o Espírito Santo e mudar a história. Ele é o caminho verdadeiro, ele é a verdade que liberta, ele é a vida abundante aqui por toda a eternidade. Chame por ele, clame por ele, grite por ele. Que assim como a sua palavra, ele que é a própria palavra, o próprio verbo encarnado, tem poder de trazer chuva, vida, esperança. A terra seca, causticada pela dor, pela angústia, pela perda, pela solidão, pela opressão, pelo medo, pelas angústias das vidas. Tantas vidas. Assim como eu passo aflições, você também passa ao redor do mundo. Quem não passa? Ele disse que teremos aflições. É por isso que precisamos chamar, buscar, invocar o nome dele, enquanto ele está perto, enquanto ainda pode ser achado por aquele que o busca. Eu quero orar por você neste momento. Você que talvez tenha passado uma luta como a mulher do fluxo de sangue. Acredito que você não esteja como ela, perdendo sangue por 12 anos. Mas de repente, talvez perdendo a alegria, a esperança, até mesmo a fé. Perdendo o amor, perdendo a força, o ânimo. Mas o Senhor é fiel para restaurar. Se você pode neste momento, feche os seus olhos aonde você estiver. Eu quero orar por você. Vamos falar com quem pode? Pai querido, Pai amado, gratidão por essa palavra. Palavra que é sua, palavra que é viva, palavra que gera esperança, gozo, renovo e restauração. Senhor, eu te agradeço pela tua presença. Te agradeço pela presença do teu Espírito, te agradeço pelo cuidado que o Senhor tem conosco, pelo alimento, pelos livramentos, pela provisão, pelo renovo a cada manhã, pela nova oportunidade através das suas misericórdias que são tão grandes, inesgotáveis, assim como o seu amor. Misericórdias essas que se renovam a cada manhã. Senhor, renova essa pessoa que me ouve neste momento. Essa mulher, esse homem, esse jovem ou até mesmo uma criança que se encontra frio, desanimado, apático, abatido, talvez até mesmo abandonado, traído, oprimido, ansioso, enfermo na carne. Eu só sei de uma coisa: o que não podemos, o Senhor pode.
Que onde não encontramos resposta, o Senhor é a resposta. Que onde não enxergamos a saída, o Senhor é o caminho certo, que nos conduz à verdadeira e viva saída. Eu te peço, Pai, tira o peso, tira a dor, tira a angústia, toca onde está essa enfermidade, toca. Seja espiritual, emocional, seja física. Meu Deus, eu te peço, toca com teu poder. Arranca todo o mal pela raiz. Vai tirando todo sentimento de morte, angústia, opressão, suicídio, desejo de vingança, ódio, maldade. Vai arrancando tudo que não provém do Senhor e gerando vida, esperança, gerando fé, gerando resistência, resiliência, em meio a tantos motivos para nos fazer voltar atrás e desistir no meio da caminhada. Senhor, em nome de Jesus, quebra cadeias espirituais, manifesta a tua graça, arranca toda dor, vai tirando, Pai, todo sentimento de ódio, essa pessoa que não consegue liberar perdão, essa pessoa que de repente, até mesmo com a saúde física, tem gastado tudo e não tem encontrado a cura. Jesus, tu és a cura, tu és a cura, tu és a cura e continua derramando virtude, graça, gozo sobre aquele que te busca. O Senhor mesmo ensinou aos seus discípulos que aquele que bate, a porta lhe será aberta. Aquele que pede, certamente receberá. E ao que busca, encontrará. Alcança, Senhor. Alcança os nossos corações. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. E que o nosso coração seja terra fértil, para que essa semente venha a trazer vida, esperança e uma grandiosa colheita. Eu te agradeço por essa rica oportunidade. Eu te agradeço porque o Senhor, que faz cessar as guerras até os confins da terra, o Senhor é aquele que gera esperança, renovo, uma nova vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Abençoa essa vida, abençoa esse coração, essa mente, abençoa essa casa. Toma essas causas e faz um milagre que ninguém pode fazer, que dinheiro não pode comprar e ninguém mais pode responder. Faz um milagre para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, em teu nome, ó Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, 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 amém. É só você ter fé. É só você ter fé. Faça como aquela mulher, tenha fé e vá até Ele. Vá. Que Ele pode todas as coisas, e nós podemos nele todas as coisas, seja no muito, no pouco, na escassez, na abundância, em tempos de adversidades ou em tempos de bonança, em qualquer situação, nós podemos todas as coisas por causa dele, porque é ele que nos fortalece. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade e te abençoo neste dia. E lembrando que enquanto houver vida, haverá esperança. Amém?